não posto daí a aula gravada, tá? Deixa eu ver se o mouse funciona, daí eu consigo autorizar eu lá. Bom, pessoal, então nosso papo, como eu comecei a dizer lá, mas vamos começar então o nosso papo para a aula gravada, diz respeito às medidas elétricas, está no livro 4, o capítulo 12, tá? A partir da página 2. Ele trata de aparelhos que são utilizados para medir circuitos, inclusive de forma doméstica. A gente pode ter em casa algum desses dispositivos. Vou dar um nome de um, que é o voltímetro. Como diz o nome, né, ele mede volts, então ele mede a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Só um pouquinho aqui, agora eu vou conseguir daqui. Beleza. Então, ele mede a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer de um circuito. Porque medir a diferença de potencial na tomada, tu vai usar um voltímetro, né? Pode ter uma ponteira em um dos terminais da tomada e outro no outro, né? Não no do meio é terra, não vai ter indicação nenhuma. Então, ele mede a diferença de potencial, a voltagem, a tensão. O circuito ele vai ser representado assim, pela letra V. A gente também tem um amperímetro. São os dois de maior destaque, tá? O amperímetro, que vai medir a intensidade de corrente elétrica. E ele normalmente vai ser representado assim, pela letra A, uma bolinha, assim, indicando que está medindo a corrente elétrica numa determinada região. O que acontece com um amperímetro e com um voltímetro que é relevante para nós? Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar pelo celular, que eu não estou conseguindo. Tá. Assim, ó. Nós temos aqui, então, a DDP, um amperímetro, né, que a corrente elétrica, o voltímetro, ele tem uma característica bem marcante, tá? Ele vai ter, junto na composição do voltímetro, ele tem uma resistência muito grande. Na composição do amperímetro, ele vai ter uma resistência extremamente elevada. Já o amperímetro vai ter uma resistência extremamente baixa, muito pequena. Isso vai fazer com que a gente tenha que, ao ligar o amperímetro, né, e ao ligar o voltímetro, a gente tem que tomar algum cuidado, principalmente com o amperímetro. Se a gente ligar de forma equivocada, a gente erra. O amperímetro sempre tem que ser ligado, ele é ligado em série, junto ao resistor. Eu vou ligar ele em série com o resistor. E o voltímetro vai ser ligado em paralelo. Ligado em paralelo. Junto ao resistor. Se eu inverter com o amperímetro, eu queimo ele. E eu já te explico por quê. Vou mostrar aqui assim, deixa eu conseguir ligar aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês um amperímetro, um voltímetro. Um multímetro, na realidade, aqui assim, tá? Ó, ele vê que não é uma coisa cara, 32 pila. Aqui eu tenho um aparelho. Ele tem um lado que mede a voltagem de forma contínua, com voltagem alternada, aqui estão os fundos de escala, tá? E aqui o amperímetro. Miliampere, microampere, microampere, então vai ter o fundo da escala que vai multiplicar por esse fator aqui. Tá? E aqui ainda tem um ohmímetro, que mede a resistência. Ele faz o ajuste aqui nesse seletor e vê o que tu está medindo. E essas são as ponteiras que tu liga entre os resistores. Tá? Então, esse é um dispositivo bastante comum, bastante simples, barato hoje em dia. Quando eu tinha idade, custava uma fortuna ter um aparelho desse. Até porque ele era muito mais complexo. Hoje ele é bem mais funcional, tá? E muito mais barato de se adquirir. Claro, não tem função, se tu vai comprar só para ter em casa, não tem função. Eu tenho um em casa aí, só não sei onde é que
foi colocada essa porcaria que eu não achei. Eu ia mostrar para vocês na mão e não achei. Bom, voltei para a nossa tela agora. Então, veja, se eu tiver, vamos dizer que eu tenho um circuito elétrico, tá? Assim, representado desta forma, esse meu circuito elétrico eu tenho apenas um resistor aqui. Tá? Então, aqui a gente vai acabar chamando também de receptor. Então, aqui está a minha fonte, aqui está o meu resistor, certo? Se eu quiser saber, se eu quiser ligar um amperímetro nesse resistor, o amperímetro vai ter que estar ligado aqui, ó. O amperímetro vai ser ligado em série. Ele pode ser ligado antes ou depois desse resistor. E aí ele vai me indicar qual é a corrente no resistor R. Então, a corrente no resistor R vai ser indicada dessa forma, assim, por essa ligação. Podendo estar aqui ou ali, tanto faz, ele tem que estar ligado em série com o resistor. Já o voltímetro, a tensão em R, eu vou obter se eu fizer a ligação assim, ó. Aqui o voltímetro em paralelo com a resistência. O que o amperímetro tem que estar ligado, tá? Aí eu vou fazer diferente até aqui. Eu vou ligar um ou outro, tá? Então, ou liga um ou liga o outro, não pode ligar os dois ao mesmo tempo, porque senão não vai acabar medindo o que tu quer medir. Mas, enfim. Por que o amperímetro tem uma resistência muito baixa? Tendo uma resistência muito baixa, a gente sabe que numa associação em série, que é o que acontece aqui, vou tirar isso daqui por enquanto, eu estou ligando só o amperímetro. Numa ligação em série, ou eu vou trazer até mais para cá, ó, já não tem problema. Numa ligação em série, o que acontece é que a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Ó. A corrente é igual, certo? Quanto menor a corrente, a resistência que eu tenho aqui, menor vai ser a resistência equivalente do meu circuito. Certo? E aí eu vou conseguir medir exatamente a corrente que está passando nessa resistência. É como se isso aqui fosse um fio, efetivamente. Agora, se eu colocar um amperímetro aqui, ligado, vou tirar o voltímetro, se eu fizer isso aqui, ó, botar o amperímetro aqui, o que vai acontecer? Como ele tem uma resistência extremamente baixa, como se fosse o fio, toda a corrente que vem aqui vai seguir exatamente pelo amperímetro e nada vai passar por aqui. Como a resistência dele é muito baixa, ele vai queimar. Então eu não posso ligar ele em paralelo com a resistência. Se eu ligar ele em paralelo com a resistência, o amperímetro queima. Então, essa característica torna o uso do amperímetro assim, fácil de a gente ter que ter muita atenção na hora de usá-lo. Agora, o voltímetro, que é ligado em paralelo, tem uma resistência extremamente elevada, justamente para que toda a corrente que chegar aqui, ó, ela vai seguir para cá, ela não vai dividir. Porque se a resistência é muito grande, ele sabe que a resistência tenta impedir a passagem da corrente. Se a resistência for muito grande, pouca coisa vai passar por ali. Se ela for infinitamente grande, nada passa por aqui, tudo passa para cá. Então, eu botei exatamente a diferença de potencial entre os dois terminais desse resistor, se ele estiver ligado aqui na nossa fonte. Tá? Então, o voltímetro e o amperímetro, o que tu tens que saber dos dois? O voltímetro é ligado em paralelo com o resistor, e o amperímetro é ligado em série com o resistor, que quer medir a corrente pela qual ele está sendo submetido. Um amperímetro tem um sistema de segurança, o teórico fala ali da resistência de Shunt, tá? Que quando passar mais corrente por ele do que ele pode, essa resistência é acionada e vai fazer uma proteção para o amperímetro. Isso é mais um nível de curiosidade, tá? Nada assim de especial, de espetacular, para a gente ter que saber, pensando em termos de prova. Tá? Então, eu vou pegar aqui no nosso livro, lá na página 4, o exemplo 1, que ele já está feito. Tá? Vou pegar um exemplo aqui para a gente trabalhar o que ele está solicitando. Na página 4, exemplo 1. Só para tu ver que a gente continua trabalhando com a mesma coisa de antes. Dá mais tempo para a gente fixar esse conteúdo, que é bastante relevante em termos de Enem e de vestibular. Eu tenho aqui um amperímetro. Aqui eu tenho uma resistência, vem para cá. Aqui eu tenho outra resistência, segue aqui. E aqui vem para cá, eu tenho outra resistência. Então eu tenho aqui 6 ohms. 6 ohms. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho 24 volts. E ele diz, no circuito elétrico mostrado a seguir, qual deverá ser o valor da resistência elétrica R
para que o amperímetro registre uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, a corrente que passa no amperímetro é igual a 2 amperes. Ele quer saber quanto é que vale R. Essa é a pergunta que ele está nos fazendo. Bom, o que nós vamos ter que pensar aqui? Eu preciso saber quanto é que vale essa resistência. Eu vou estudar o circuito, tá? Eu sei que a corrente que sai daqui, ó, lembra? A corrente sempre é a corrente total, sempre sai do mais e vai para o menos. Então, aqui vai ter a corrente que passa no R, que é a mesma que o I total. Então, a corrente que está passando em R é a corrente total. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, nesse nó, ela vai se dividir. Uma parte para cá, outra parte para cá. Então, eu vou ter uma corrente aqui, outra corrente aqui. Que é a mesma, porque esses dois resistores estão associados em paralelo com o mesmo valor. Então, ela vai se dividir 50% para cada um. Depois todo mundo se encontra aqui e passa aqui. Então, aqui o I do A é o I total, que ele diz ser 2 amperes. Certo? Então, o que nós vamos ter que fazer para descobrir o valor daquela resistência que está ali? Posso pensar assim, ó, V igual a R vezes I. Se esse é o V total, esse aqui é a resistência equivalente, esse aqui é o I total. O V total eu sei, é 24. A resistência equivalente eu não sei. E o I total eu sei que é 2 amperes, isso ele me disse. Então eu sei que a resistência equivalente de todo o meu circuito é 24 sobre 2, é 12 ohms. Isso a gente já sabe, certo? Isso a gente já sabe. Vou fotografar para mandar para vocês a foto dos quadros, tá? Ver se todo mundo consegue entrar aqui. Acho que todo mundo que queria entrar conseguiu. Vamos achar aqui. Mandar a foto. Foto dos quadros. Quadro 1. E foto do outro quadro. Quadro 2. Bom, mas o que a gente fez até aqui não resolveu o nosso problema, né? Na realidade, o que a gente quer fazer aqui é achar quanto é que vale essa resistência. Então, o que nós vamos fazer para descobrir quanto é que vale essa resistência? O que nós vamos fazer para descobrir quanto é que vale essa resistência agora? Vamos lá. De fato, o que a gente vai acabar fazendo é descobrindo quanto é que vale a resistência equivalente desses dois aqui, ó. Vou chamar isso aqui de R'. Essas duas resistências, esses dois resistores, estão associados em paralelo. Então, a resistência R', já que eles são dois iguais, ó, eu posso pegar aqui o 6 e dividir por 2, usando a propriedade que só pode ser usada quando eu tenho associação em paralelo. Se eu tenho resistores iguais associados em paralelo, eu pego o valor que se repete, que é o 6, e divido o número de resistores que estão assim associados, 2. Isso dá 3 ohms, certo? E aí, seria como se eu tivesse assim, ó, 24 volts aqui, a resistência R, a resistência R', aqui é 24 volts, aqui está o amperímetro, o amperímetro que está indicando para nós 2 amperes, e eu sei que essas duas resistências aqui associadas são a resistência equivalente. Eu já sei que vale 12 ohms. Então eu sei que 12 ohms, que é a resistência equivalente, é a soma dessas duas, porque as duas estão associadas em série, então é R mais R'. Então aqui eu sei que é 12, o R é o que eu quero achar, o R' eu já sei que é 3. Então a resistência R vai ser igual a 12 menos 3, que dá 9 ohms. Achamos a resistência R. Então, é nesse sentido que a gente tem questões. De fato, a gente está voltando ao passado, né? Voltando ao nosso adolescente. Voltando aí às questões que a gente estava trabalhando antes, a diferença é que aqui ele colocou um amperímetro, tá? Explorando, então, esse tipo de medidor, esse tipo de instrumento que mede a corrente elétrica. Tá? Isso vale também, por exemplo, 2, também da mesma forma, tá? Não tem nada mais elaborado para isso. O que pega mais
nesse assunto de medidores, tá? De medidores de aparelhos, instrumentos de medida. Deixa eu só fotografar aqui. Quadro 3, que vai ser só esse pequenininho aqui. Quadro 3. O que pega mais aqui, pessoal, é um assunto que não tá indicado no vestibular da URGS, tá? Nunca a URGS cobrou, e o Enem cobrou uma vez. Não é um assunto que normalmente acaba trabalhando no nível de ensino médio. E, como o Enem colocou, o nível de vocês acabou abordando. Então, tá aí, é o que nós vamos chamar de ponte de Wheatstone. Tá? A ponte de Wheatstone. Essa ponte de Wheatstone vai chamar um outro instrumento, que é um instrumento de medida, chamado de galvanômetro. Um galvanômetro é representado normalmente assim, ó. É voltímetro com V, amperímetro com A, e o galvanômetro com G. O que mede o galvanômetro? Tá? Ele indica a diferença de potencial entre dois pontos do circuito. E também ele mede pequenas intensidades de corrente, baixas intensidades de corrente. Tá? Então esse aparelho chamado galvanômetro, ele é um aparelho bem sensível. Tá? Ele vai ter um fundinho de tela, assim, um fundo de tela. Aqui tem a marcação da escala e vai ter um ponteiro. Aí no momento que tu faz a ligação dele lá no circuito, tu liga aqueles terminais no circuito, esse ponteiro se movimenta para um lado, se movimenta para o outro. Aí no fundo da escala a gente pode fazer a leitura da diferença de potencial ou eventualmente da corrente bem baixa que tem entre os pontos, dois pontos que está avaliando no circuito. Tá? Essa função do galvanômetro ele vai estar sendo explorado aqui na chamada ponte de Wheatstone, que é o que eu vou mostrar para ti agora, assim. Mandando a foto para vocês. Então, vamos chamar aí aquilo que é nominado como ponte de Wheatstone. Em homenagem ao cara, não é o cara que descobriu, mas é o cara que apresentou a chamada ponte de Wheatstone. Nós vamos ter, assim, um circuito com resistores. Aqui um resistor, vem para cá. Aqui um resistor, vem para cá. Aqui um resistor, vem para cá. Aqui outro resistor, vem para cá. Tá? Vamos colocar aqui isso ligado. E aqui nesse meio do caminho, tentando unir esses dois pontos aqui, nós vamos colocar um galvanômetro. Um galvanômetro. Tá? Vamos dar nome aqui, eu vou tentar fazer como está no teu livro, para não te preocupar muito em copiar aqui o ponto A, aqui o ponto B, lá na página 5 do teu livro. Aqui o ponto C, aqui o ponto D. Tá? Vamos dar um nome aqui de R1, R2, R3 e RX. R1, R2, R3 e RX. Tá? Então, eu tenho aqui que nós vamos chamar de ponte de Wheatstone. Ponte de Wheatstone. Essa ponte de Wheatstone serve para quê? Para medir ou descobrir o valor de uma resistência. Conhecendo as outras três, a gente vai descobrir a quarta resistência que nós chamamos aqui de RX. Tá? Então, eu vou saber o valor do R1, do R2, do R3 e do RX. Mas para isso acontecer, pessoal, essa ponte tem que estar em equilíbrio. Então, a ponte tem que estar em equilíbrio. E quando é que a ponte está em equilíbrio? Nós vamos ligar, então, esses terminais aqui numa fonte geradora de energia. Então, agora, a nossa ponte de Wheatstone está ligada.
eu conheço o valor da resistência desse resistor, dessa aqui, e não conheço essa. O que vai acontecer? Eu tenho aqui uma tensão total, né? Um V total, um U total, se eu preferir, a corrente vem aqui, que é o I total. Chegando nesse ponto, ela vai se dividir. Então, eu vou ter uma corrente que vem para este lado e uma corrente que vem para esse lado. Chegando aqui, ela deveria se dividir de novo. E talvez aqui também de novo. Mas o que vai acontecer quando a ponte estiver em equilíbrio? A corrente que o galvanômetro vai indicar vai ser igual a zero. Ele não vai indicar passagem de corrente nenhuma. Então, essa nossa ponte está em equilíbrio agora. Porque por aqui não tem corrente nenhuma. Se não tem corrente, se não passa nada de lá para cá ou daqui para lá, é porque a diferença de potencial, DDP, entre C e D, né, ou a DDP do galvanômetro vai ser zero. Então não tem diferença de potencial aqui, por isso que não passa corrente. A condição para ter um movimento ordenado de cargas é que eu tenho um estímulo. O estímulo sempre é a diferença de potencial. Bom, então, o que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer nesse momento é que o produto das resistências opostas, ó, R1 vezes Rx, vai ser o mesmo. Vai ser igual. O produto das resistências opostas, ó, R2 vezes R3, vai ser igual a R1 vezes Rx. É valor. A minha ponte de medição está em equilíbrio. Na tua pau não tem mais problema. Tá? Bom, por que isso acontece? Tem toda uma explicação que envolve um cálculo que eu não vou explorar agora com vocês. Tá? Mas eu prometo agora em seguida, eu vou fazer um videozinho e já vou postar para vocês também, explicando por que essas resistências aqui, esse produto é igual a esse produto aqui. Tá? Eu faço o vídeo sem quem tiver curiosidade. É só em nível de curiosidade mesmo. Tá? Até porque, como eu disse para vocês, isso não cai na URGS. Tá? Não cai na URGS. Não tenho muita vontade de botar isso em prova também com vocês, mas enfim, pelo menos a gente pode fazer os exercícios e isso não vai gerar maior dificuldade para nós. Tá? Vou pegar um exemplo resolvido, então, sobre a ponte do Y, para a gente ver como é que ela pode ser explorada. Tá? Vamos pegar um exemplo resolvido aqui de ponte do Y. Caiu uma vez no Enem, tá? De 2014 o Enem que cai. A questão sobre ponte do Y. A questão, inclusive, está no livro de vocês, acho que é a última. Não é a última. Sim, é a última das questões para atividades para sala, questão 5. Atividades para sala, exato. Bom, um exemplo que eu vou resolver contigo, então está lá na página 6, ó, página 6. O exemplo é 1. Então, tem alguma coisa mais ou menos assim. Um resistor aqui, uma resistência Rx. Bem, aqui tem um resistor cuja resistência é R1. Aqui eu tenho uma resistência que é R2. Aqui tem um ponto A. E nesse ponto A já começa uma resistência de valor variável, e vai até o ponto D. E a coisa segue aqui. Chegando lá, isso aqui está ligado numa fonte. Então, que o desenho já não favorece muito aquilo que a gente tinha visto no quadro anterior. Né? No quadro anterior estava bem claro quais são as resistências opostas aqui com o galvanômetro. Bom, aqui está o galvanômetro, no desenho dele. Aqui está o G, o galvanômetro. Desce aqui e aqui tem uma setinha indicando, essa seta às vezes aparece no aparelho, tá? Indicando que isso aqui pode aumentar ou diminuir. Eu posso levar mais para lá ou mais para cá, e aí eu aumento o comprimento, eu diminuo o comprimento, com isso eu mudo o valor da resistência do resistor. Então, no circuito a seguir, R1 é 420 ohms. O R1 está aqui. 420 ohms. O R2 é 60 ohms. R2 está aqui, ele mede
60 ohms. AB é um fio homogêneo de seção constante, resistência, então a resistência do segmento AB, desse pedacinho aqui, é de 100 ohms. E ele mede, tem um comprimento do segmento AB de 1000 milímetros. A resistência é constante ao longo de todo esse segmento. Quando o comprimento L igual a 300 milímetros, a ponte fica equilibrada. Então, a ponte está em equilíbrio. O que ele está te dizendo com isso, quando a ponte está em equilíbrio? Ele está dizendo que o produto das resistências opostas é igual de um lado com o outro, certo? Bom, determine o valor de Rx. Ele quer que a gente ache o valor de Rx. Isso que ele está querendo para nós, Rx. Eu esqueci de colocar esta medida que ele chamou de L. Isso aqui é L. Então, isso aqui mede L, que é 300 milímetros. Então, nós temos que enxergar agora quais são as resistências que são opostas. Vê, esse R1, ó, tá aqui o galvanômetro, tá? O R1 está aqui ligado, ele está oposto a tudo isso aqui, ó. O R2 mais este pedacinho aqui que vai até o final do L. Já o Rx está oposto a esse pedacinho aqui do L em diante. Pronto. Agora eu já tenho condição de fazer o cálculo que ele está me pedindo. Agora eu já tenho condição de fazer isso daí. Agora a resolução fica bem mais tranquila. Vou lá então. Eu sei que Rx vezes, vou chamar esse pedaço aqui de L'. A R de L' vai ser igual a R1 vezes R2 mais R de L, que é a resistência desse aqui, que está junto com essa, em sério. Então, vou ter que somar este pedacinho com esse, para dar a resistência de todo esse segmento, que é o oposto ao R1. Bom, mas eu não sei quanto é que vale esse RL, pelo menos não de forma direta. Mas ele está me contando aqui, ó, que o comprimento de todo o fio AB é 1000 milímetros. Isso dá uma resistência para todo ele igual a 100 ohms, certo? Então, por regra de 3, por regra de 3, eu vou descobrir quanto é que vale o R do L.
Oi. Tá, liguei o microfone agora. Eu não sei quando é que eu caí aqui na ligação com vocês. Tá? Eu estava falando aqui da ponte de Whitson, né? Eu acho que isso aí nós estávamos conversando de bom, né? Eu estava resolvendo aqui o exemplo ali na página 6. Ali na página 6, o exemplo 1. Então, eu vou resgatar. Ele dizia assim que eu tenho um R1 de 420 ohms, um R1 de 420 ohms, um R2 de 60, quero achar o RX, e eu sei que isso aqui mede 300 milímetros, 300 milímetros. E, então, isso aqui mede 70 por 700, porque isso aqui tudo mede 1000 milímetros. Os 1000 milímetros têm uma resistência, 1000 milímetros tem uma resistência de 100 ohms. Então, usando o papo da ponte de Whitson, tá? Eu sei que a minha ponte está em equilíbrio e eu quero descobrir quanto é que vale o RX. Então, se é verdade, eu sei que esse produto, RX vezes R do L, linha, que eu chamei R, esse pedaço, já me chamou isso de L, L', vai ser igual ao produto de R1 com R2 mais o L, porque eles estão associados em série. O RX, eu não sei quanto é que vale. O R, L' eu sei que é 70 ohms. Por que eu sei que é 70 ohms? Por regra de 3, eu descobri o RL. Tá? Eu sei que 1000 milímetros tem 100 ohms de medida. Isso ele me disse, 1000 milímetros, 100 ohms de medida. 300 milímetros, que é esse pedacinho aqui, vai ter X. Então, esse vezes esse igual a esse vezes esse, isso vai me dar 30 ohms a medida deste pedaço. Então, esse é o RL, 30 ohms. Se isso aqui mede 30 ohms, isso aqui mede 70, já que tudo mede 100. Então, aqui é 30. Então, Rx vezes 70, 70 é o R', esse pedaço, igual a 420, que é o R1, vezes tudo isso aqui junto, que é 60 mais 30. 60 mais 30. Não cair de novo, não. Tá. Então, eu vou ficar com Rx igual a 420 vezes 90. Aí eu dei uma simplificada. Botei 0 com 0. 42 dividido por 7 deu 6. Vezes 90 deu 540. E assim eu descobri quanto é que vale quanto é que vale o Rx, 540 ohms. E pronto. Matei a questão, ela está resolvida. Tá? Então, vamos combinar assim. Eu vou combinar com vocês. Tá? As questões do livro, tu vai fazer. Tá? Tu vai fazer as que tem galvanômetro, as que não tem galvanômetro. Desculpa, as que tem ponte do Y, as que não tem. Tá? Faça. Tá? Eu não vou cobrar de vocês isso em prova. Tá? Não vou cobrar agora, no segundo ano. Isso vai aparecer possivelmente na prova de vocês lá no terceiro, quando estiver mais preocupado com o Enem, efetivamente. Então, eu não vou cobrar a ponte do Y de vocês na prova trimestral, nem na prova de recuperação, nem na parcial. Tá? Palavra minha aqui. Vai ter questão de circuitos elétricos, enfim, vai ter questão de amperímetro e voltímetro. Tá? Mas, ponte do Y eu não cobrarei. Tá? Não cobrarei, mas tu vai fazer as do livro. Aí das atividades de sala e as atividades propostas. Tá? Aí tu faz essas questões já trazendo as dúvidas. Tá? Quanto antes tu manda as dúvidas para mim, mais tempo dá para eu resolver, inclusive para eu poder editar. Se é mais gente perguntando as dúvidas, se eu vejo que é uma questão mais elaborada, posso fazer um videozinho, gravar e resolver como se a gente tivesse em sala de aula. Tá? Bom, outro assunto que a gente pode tratar aqui, vou bater a foto para mandar para vocês aqui, deixa só eu voltar aqui, que a Joana estava rindo da minha cara que caí. Tá bom, né? Fazer o quê, né? Quadro 5, vamos então para o quadro 6. Quadro 6. E aqui o quadro 7. Quadro 7. O outro assunto que eu abri para vocês seria se vocês têm alguma coisa relativa à prova, se vocês querem fazer alguma pergunta, ou algum outro conteúdo que a gente já tenha visto, que ficou defasado. Senão, eu vou falar um pouquinho sobre o assunto que vai estar na nossa videoaula que eu vou gravar para vocês, que são os geradores, tá? Que diz respeito aí ao capítulo 13. Aí eu vou deixar gravado já em sketches pequenininhos
o assunto do capítulo 13, e já vou iniciar o capítulo 14, e na próxima aula a gente fala sobre o conteúdo do capítulo 13, juntos aqui, a gente elabora alguma coisa em si, mas tu já vai ter tido contato com o conteúdo antes. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar relativa ao conteúdo anterior? O Bruno me avisou que o microfone estava desligado. Tá. Excelência que não tem dúvidas, é isso? Tá, então eu vou dizer o que é o assunto que a gente vai tratar, então, a seguir. Tá? O assunto que a gente vai tratar a seguir são geradores. Tá? O que são geradores para nós? Né? Geradores de eletricidade, eles vão produzir eletricidade para nós. A gente sabe que energia a gente não cria, né? A energia se transforma na natureza. É um processo de transformação. Então, eu tenho transformador, eu tenho geradores químicos, como uma pilha. Essa pilha aqui é uma pilha recarregável, tá? Mas é uma pilha comum, assim, de 1,5 volt, como qualquer uma dessas aqui. Qualquer uma dessas aqui, certo? Só a diferença é que essa aqui eu posso recarregar. Eu tenho geradores luminosos. Isso tem que estar muito conhecido por ti, assim, pensando em termos de Enem, principalmente, que é a energia fotovoltaica, né? Cada vez entrando com mais força no mercado, as pessoas estão começando a produzir a própria energia de casa, né? E com isso fazem um acordo com a distribuidora de energia elétrica, fazendo uma troca no consumo. Então aproveita a energia que vem do sol e essas células fotovoltaicas vão pegar a energia do sol e vão transformar em eletricidade. A energia química, a energia da pilha é um processo químico. Eu não sei se já trabalharam pilhas em química, se não trabalharam, vão trabalhar ainda esse ano. Tá? Mas, enfim, é aquele processo que o Gigo, o Cristiano, ou a Márcia, não sei quem, a Márcia, não sei quem é que trabalha com vocês no segundo ano, mas acho que é o Cristiano, vão explicar para vocês. E a gente também tem as fontes de energia que são mecânicas, as fontes de geradoras mecânicas, que são os geradores de energia que nós temos, por exemplo, nos cataventos. Aqueles cataventos, quando a gente vai daqui para a praia, né, para o litoral aqui norte, pegando a autoestrada, indo quem vai para Santa Catarina, vai para Capão, Atlântico, lá ali, a gente olha aqueles cataventos e eles vão transformar a energia eólica, então energia mecânica do vento, né, em energia elétrica. Assim como tem as turbinas que vão transformar a energia de água que passa, né, passa por dentro da água, passa por dentro da água que cai, passa por dentro da turbina, movimenta a turbina e faz a transformação, então, da energia de queda, energia potencial gravitacional, em energia elétrica. Isso é muito explorado em termos de Enem. Qualquer busca que tu faz em termos de Enem, o assunto energia está cobrado. Ele está cobrado em 3 pontos. Ele é cobrado na mecânica, está cobrado na termologia e está cobrado na eletricidade. Energia, a gente já trabalhou energia, e esse processo de transformação de energia está sempre latente, sendo cobrado no Enem. Sempre. Normalmente com 2 a 3 questões em cada prova, para 15 questões na parte de física, de ciência da natureza e suas tecnologias, é um número bastante significativo, né? E a gente tem que pensar em termos de sustentabilidade. Então, o processo mais limpo de energia que a gente tem hoje acreditem, a energia fotovoltaica. A grande produção de poluição que ela tem é na produção das células fotovoltaicas. Fora isso, depois é só o funcionamento mecânico dela em casa, ali na rua, não tem problema maior. Então, é uma energia que tem um custo que está ficando cada vez menor. Ela ainda não é tributada, né? O presidente esse ano disse que não tributaria, mesmo haveria um movimento para começar a tributar. Daqui a pouco vão tributar mesmo, né? Porque no país cobram tudo sempre. Mas é isso, então, é um assunto que eu vou estar gravando vídeo para vocês e postando agora a seguir. Deve estar aí à disposição de vocês até amanhã. Eu vou editar esse da aula de hoje e depois já vou postar um videozinho sobre os geradores de eletricidade. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Aí, desculpa a falha técnica e uma boa semana a todos. Pessoal chegando, pessoal do terceiro ano, hein? Estão conseguindo entrar na boa? Deixa eu fazer.
Acho que sim.